Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou registrar o quanto o atual ocupante da cadeira da presidência, aquela sumidade em incompetência, totalmente despreparado e desqualificado para o cargo, cujos direitos políticos deveriam ter sido cassados de forma ad eterna ou banidas, mas não foram, porque ele tem amigos no poder, tem apadrinhados e padrinhos, enfim. E é uma troca de favores, é um compadrio assim que chega a ser comovente, é de arrepiar assim, os pelos lá do Polo Sul. Então, essa gentalha, como diria o Chapolin, o Chaves, não sei quem, aquela turma lá, do pastelão mexicano, dos anos 60. Então, essa gentalha insulta a nossa inteligência e se acha habilitada para concorrer à presidência. Isso, evidentemente, é uma indecência, mas é o que tem para hoje. E tem gente que gosta. Como diz meu pai, tem gente que gosta da vaca e tem gente que gosta da bosta. Então, é isso que acontece na República dos Bananas e das Bananas. Leia-se Brasil. Então, na República das Bananas, o atual ocupante, que já levou 2 revés do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, que tem maioria de deputados e senadores da oposição, ou seja, da outra ponta, bolsonaristas, numa atitude não em favor do Brasil necessariamente, mas de retaliação mesmo, de ferrar com o cara, para não falar um palavrão, a gente fala ferrar. O ocupante da presidência, fizeram 2 coisas contra ele. Primeiro, não aprovaram o indicado dele para ocupar o cargo vago de ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF. Por melhor que fosse o indivíduo, o Senado pura e simplesmente rechaçou com mais votos do que precisava, inclusive 42 votos contra. Aliás, isso foi a primeira vez que aconteceu desde 1894 no Brasil, que o indicado ao cargo de ministro do STF é rechaçado de forma vergonhosa pelo Senado Federal. E o segundo revés, no mesmo dia, ou seja, em menos de 24 horas, melhor dizendo, foi quando o atual ocupante da cadeira da presidência tinha vetado a lei que diminuiria a pena de todos os condenados daquele, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, daquela tentativa fracassada de golpe do dia 8 de janeiro de 2023, e eles pura e simplesmente derrubaram o veto. Só que o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, também deu uma contramuqueca nos bolsonaristas de plantão do Poder Legislativo e também anulou a decisão, a derrubada do veto. Vamos ver no que isso vai dar. Tomara que se continue anulada e que todos os condenados respondam pelos seus crimes contra a democracia brasileira. E voltando ao atual ocupante da cadeira da presidência, que está desesperado por voto, ele adotou uma série de medidas populistas, medidas como se fosse fogo de palha, medidas paliativas para conquistar um maior número de eleitores e ser reeleito pela 4ª vez no Brasil. Primeiro foi a questão do imposto de renda. Ele aproveitou a ideia dos outros, de outros candidatos, de isentar de imposto de renda quem ganhar até 5 mil ou menos por mês. Essa era a ideia, inclusive, foi proposta pelo ex-senador Álvaro Dias, quando ele foi candidato à presidência, ele que lançou essa campanha. E o Lula copiou, outros também copiaram a mesma ideia. Só que quando o Álvaro Dias lançou a ideia, ele atualizou os valores que eram praticados na época do Fernando Henrique, e que exatamente o PT, que se diz defensor do povo, mas que sempre não escondeu o asco, o nojo que tem da classe média,
e quem paga imposto de renda, evidentemente, não são os beneficiários do Bolsa Família e de outros programas sociais, são exatamente a classe média que trabalha efetivamente, ganha em torno de 5 mil ou mais, que quem ganha acima de R$ 3.500 no Brasil é considerado classe média, até R$ 21 mil, segundo o IPARDES e outras instituições brasileiras. Então, quem ganha até 5 mil, na época que o Álvaro Dias, ou melhor dizendo, na época que o Álvaro Dias apresentou a proposta, ele estava atualizando valores que eram praticados de isenção no fim do governo Fernando Henrique. Mas exatamente o defensor, como eu estava dizendo, dos fracos e oprimidos, que é o Lula, o PT, o Partido dos Trabalhadores, eles congelaram esse valor e trouxeram sempre mais gente para pagar imposto de renda, gente que ganhava menos do que se ganhava na época do Fernando Henrique a pagar imposto de renda, porque eles congelaram a correção da tabela, não corrigiram nem pela inflação. E agora fizeram a correção pífia. Na verdade, se eles atualizassem o valor da época do Fernando Henrique, o valor seria bem maior, ou seja, quem ganhasse até R$ 5.750 no Brasil seria isento, não só 5 mil. Mas eles tiraram com a mão, estão dando com a outra e não estão dando tudo. Seguraram aí uma margem grande de nada menos que 15% do valor total. Enfim, e isso posto, ainda fizeram outras barbaridades eleitoreiras. E a última foi esta semana, através de medida provisória, a toque de caixa, tornando isento de imposto de importação de 20% valores importados por pessoas físicas de qualquer país, sobretudo da China, mais de 90% vem da China, de até $50. O imposto das blusinhas, como foi apelidado aí, que o próprio governo Lula, que um imposto que tinha sido concedido, um benefício, digamos assim, que tinha sido concedido anos anteriores, agora que foi tirado pelo governo Lula de forma acertada e atendendo ao interesse nacional, mas agora, por motivos eleitoreiros, ele reativou esse benefício que, na verdade, se converte em malefício. A partir do momento que se isenta de importação compras individuais de até $50, alguma coisa em torno de R$250, lá de fora, de lixo da China, de porcaria que vem lá da China, da Ásia e de outros países, ele está prejudicando a indústria nacional. E prejudicando a indústria nacional, nós sabemos que ele está prejudicando o comércio nacional. E prejudicando o comércio nacional, nós sabemos que ele está fechando, direto ou indiretamente, empresas no Brasil. E, na verdade, segundo os especialistas aí que já gritaram, essa coisa, se for mantida, vai afetar o emprego de alguma coisa em torno de 18 milhões de brasileiros, direta ou indiretamente. Não acredito que o número seja tão vultuoso, mas é o que disseram. Mas, de qualquer forma, é fato incontestável que isso vai causar desemprego. E também prejudica a arrecadação do próprio governo, que é perdulário, é gastador, não tem controle sobre os gastos. E como se isso não bastasse, ele ainda criou outros benefícios. Até hoje foi aprovado também, espero que não passe, usar dinheiro para comprar arma de fogo e munição, dinheiro do fundo de garantia. Vejam só que absurdo, mas isso não foi o governo, o Poder Executivo que aprovou, foi o Congresso Nacional, que é pró-Bolsonaro, que é pró-armamentista. Então, um festival de besteiras que esses caras fazem por motivos eleitoreiros, que isso não é coisa de país sério, isso é coisa de República das Bananas, dos bananas. É uma palhaçada, como diria o Cora, uma patuscada, é uma pantomima. Enfim, essa porcariada toda só nos afeta. E só mostra a qualidade, ou seja, a falta total de qualidade dos nossos representantes, seja no Poder Executivo, no Legislativo ou no Judiciário.
É uma briga de egos, é um tal de um querer dar rasteira no outro, é retaliação de um lado de outro. Quando eles não estão ocupados com isso, eles estão fazendo o CPI, gastando dinheiro público para investigar os próprios colegas ou para investigar membros do outro poder. Então, ao invés de fazer coisas que precisam a ser feitas em benefício do povo brasileiro, do Brasil, da democracia brasileira, coisas que há décadas deveriam ter sido feitas e não são feitas, que aliás vão ser objetos do próximo vídeo, tá bom? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um abraço, tchau, até mais.